E aí eu acho que uma outra peça que é muito, muito importante foi uma peça que a gente lutou muito para fazer, já no núcleo experimental, que a gente fez com pouquíssimo dinheiro, que a gente fez com muita vontade, porque era uma vontade represada de muitos anos, e que eu acho que é um caso único, assim, de a peça ser feita no momento certo, na hora certa, do jeito certo e para a plateia certa, que foi Urinal. Urinal, a gente vivia naquele momento aquele drama terrível da crise hídrica, né? E a gente não sabia se ia ter água, se não ia ter água, o que ia acontecer daqui a uns meses. Existia racionamento de água, a Sabesp dizia que não existia, mas existia, porque no próprio teatro, às 9 da noite a água era cortada, quando dava o intervalo da peça as pessoas iam no banheiro e não tinha água para dar descarga, elas achavam que era golpe de marketing da gente, mas não era simplesmente porque não tinha água mesmo, a Sabesp cortava às 9 da noite, e até às 9 da manhã do dia seguinte. E foi depois que eu voltei de Londres que eu dirigi essa peça. E lá eu entrei em contato com um autor chamado David Hare, e ele ler as coisas do David Hare e ler as entrevistas do David Hare e assistir as entrevistas do David Hare, mudou um pouco algumas coisas para mim, principalmente porque numa das entrevistas dele, perguntam para ele assim, ele é dramaturgo acima de qualquer coisa, ele também dirige, ele tentou ser ator uma única vez, depois desistiu, mas ele é basicamente um dramaturgo. E perguntaram um dia para ele sobre o que você gosta de escrever, e ele respondeu: eu gosto de escrever sobre as coisas que me dão raiva. E essa frase nunca saiu da minha cabeça, nunca saiu da minha cabeça. E hoje em dia, com o núcleo experimental, isso é um mote para a gente. E eu já disse várias vezes que lá no núcleo experimental a gente gosta de fazer teatro a respeito das coisas que nos dão raiva. Tudo que acontece da porta do teatro para fora que deixa a gente muito indignado e com raiva são as coisas que a gente escolhe hoje em dia. E por isso a gente escolheu fazer 1984, uma peça que fala sobre coisas terríveis que o George Orwell previu que aconteceriam 35 anos atrás, mas que ainda acontecem hoje em dia. Por isso a gente escolheu fazer Senhor das Moscas, uma peça que fala sobre a escalada do fascismo entre crianças que ficam perdidas numa ilha. Por isso a gente resolveu falar de Lembro Todo Dia de Você, para falar de como é a vida do soro positivo e todas as questões terríveis que o soro positivo enfrenta, porque ainda é uma categoria de pessoas que sofre um preconceito e que são estigmatizadas simplesmente porque carregam dentro do corpo um único micro-organismo que é diferente de todas as outras pessoas. E por isso a gente continua escolhendo esse tipo de material, né? Preto no Branco, que fala sobre o racismo. Ou Você Poderia Me Beijar, que fala sobre a questão homoafetiva novamente. Enfim, são escolhas que vão sendo feitas em função. Urinal, né? Urinal, que é basicamente uma peça sobre corrupção e como a corrupção pode destruir todos os pilares civilizacionais de uma sociedade. Mas a outra coisa que é importante falar do núcleo experimental é que uma das coisas que a gente se dedica
integralmente em criar um tipo de teatro que alie inteligência a entretenimento. A gente jamais vai deixar de lado as questões que são relativas ao entretenimento. E essas questões que são relativas ao entretenimento, elas não são frívolas do nosso ponto de vista. Elas são questões que são relativas ao entretenimento, a qualidade da produção, o apuro visual, o apuro técnico, né? A qualidade dos atores e das interpretações. Isso tudo tem a ver com essa coisa chamada entretenimento, né? A gente só faz um esforço perene de tentar aliar essas duas coisas, né? De tentar fazer entretenimento aliado à inteligência. Porque eu acho que daí o teatro se potencializa, né? Um do outro, assim. Quando a gente consegue que essas duas coisas aconteçam concomitantemente. E aí parece que tudo faz sentido e que você está fazendo uma coisa que tem penetração, vamos dizer assim, que tem relevância, que você não está fazendo por ego ou por diletantismo ou por uma satisfação pessoal, né? Aí parece que tudo faz sentido, aí parece que uma coisa encaixa na outra e o público de fato é atingido pelo que você está fazendo. Eu não preciso perguntar para você se é feliz com o que você faz, né? Você sempre demonstrou isso e toda a sua história demonstra essa alegria, essa felicidade. Você sente quanto você é importante, né, nisso tudo. Pergunto mais uma coisa: você demorou muito para poder viver do teatro? Para viver como diretor de teatro, eu demorei um pouco. Mas para viver de teatro, não. Porque a atividade pedagógica, a atividade de professor, rapidamente ela começou a me remunerar. Tanto é que ela é uma fonte de renda complementar para mim até hoje, né? Tanto em todas as escolas pelas quais eu passei, como as oficinas do Núcleo Experimental. Graças a Deus, as oficinas do Núcleo Experimental são muito concorridas, né? Então, a gente sempre tem muita gente boa, muita gente interessada. Nas últimas edições eu tive que abrir novas turmas e tudo mais. Mas eu acho que quem tem... Além de trabalhar como diretor e como professor, eu também faço cenário e figurino, né? Então, muitas vezes eu sou chamado para fazer cenário e figurino de outros projetos, de peças de outros diretores ou de companhias diferentes e tudo mais. Mas eu acho que quando você... E isso é uma coisa que vem de lá de Sorocaba, né? Quando você passa pelo teatro estudantil e quando você passa pelo teatro amador, você tem que subir na escada, afinar o refletor. Eu me lembro nitidamente, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Eu de shortinho, curto, na escada, no Salão Nobre do Getúlio Vargas, afinando a meia dúzia de refletores que tinha lá naquela época, né? Então, as atividades elas vão se pulverizando e aí você acaba conseguindo, sim, viver de teatro. Se eu fosse pensar só como diretor, aí demora mais, né? Mas como sendo uma pessoa do interior, eu acho que a gente é um pouco mais ligado nisso, né? Eu percebo isso, talvez um pouco convivendo aqui em São Paulo com todo mundo. A gente existe um pedaço, como se fosse um pedaço meu que nunca saiu de Sorocaba. Eu volto pouco para Sorocaba porque eu não consigo. Embora tenha um pedaço da minha família que mora lá, eu vou pouco a Sorocaba. Mas tem um pedacinho dessa história
que é um pedacinho que está lá em Sorocaba e que está lá dentro do Getúlio Vargas, mais do que qualquer outro lugar, e que não vai sair de lá jamais, sabe? Não vai sair nunca de lá de dentro. E curiosamente, são memórias que são memórias muito mais fortes do que algumas memórias de coisas mais recentes, sabe? De coisas que aconteceram depois. Então, a formação em artes, ela é demais de importante. Você pode ser que você não vire artista, pode ser que você não, né, pode ser que a sua vida vá para outro lugar, pode ser que o seu trabalho seja diferente, mas a formação em artes, ela dá ela abre uma certa sensibilidade para a vida, para o mundo, que não tem outra coisa que faça, né? Mas e se eu não tivesse entrado em contato com isso? E se não tivesse tido? E se o Getúlio Vargas não fosse essa escola que ele foi? Porque foi brilhante, foi brilhante. Eu estudei 10 anos lá. E se não fosse lá? Então, isso não pode ser acidental. Isso tem que ser em todo lugar. Sabe? Tem que ser em todo lugar. Porque você não pode privar uma pessoa de ter essa experiência. Não porque ela vai virar um artista, mas porque ela precisa passar por isso. Porque passar por isso pode fazer com que ela seja uma pessoa mais feliz. Coisa boa ouvir você falando tudo isso. Mas ainda tem uma outra coisinha. Como que fica você com o seu mestrado? O professor, por exemplo. Como assim? Você não tem intenção de dar aula em universidade? Não. O seu mestrado é em função mais do quê? Eu fiz o mestrado em Londres, mas eu nem procurei revalidar, nada disso, porque eu já entendi faz tempo que se eu for para a carreira acadêmica, eu vou querer me dedicar para essa carreira acadêmica. E aí eu não vou conseguir fazer as outras coisas que eu faço, né? As outras coisas que eu faço, elas tomam praticamente todo o tempo assim da minha vida, sabe? Eu geralmente as pessoas da minha família, tanto de Sorocaba quanto algumas pessoas que moram no Nordeste também, meus primos, minha tia e tal, eles sabem que virou até uma piada, uma chacota familiar, que é assim, eu não atendo o telefone porque eu estou ensaiando. E geralmente é isso, eu não atendo o telefone porque eu estou ensaiando. Eu vivo dentro de sala de ensaio ou dentro de sala de aula. Então eu não conseguiria hoje migrar para uma carreira acadêmica. Eu fiz o mestrado porque eu tinha uma dívida comigo mesmo, por ter largado um mestrado no meio, e porque aí eu queria e achava que eu precisava ter uma experiência fora do Brasil que desse toda uma renovada no ar que eu respirava no fazer teatral, né? Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo por você partilhar essa sua história maravilhosa conosco. É muito bom relembrar tudo isso, é muito bom fazer essa retrospectiva. E tem aquela frase, né? Virou clichêzão já, né? Mas a minha vida, para mim, é um pouco isso, assim, aquele... Eu não sei de quem é a frase, mas não sabendo que era impossível, a pessoa foi lá e fez, né? Impossível não é, mas durante muito tempo parece que é, né? Ou porque ficam dizendo que é, ou porque você mesmo se convence de que é, né? Mas se você simplesmente nem pensar que seja, você vai lá e faz.